Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, meus senhores, minhas senhoras, as emissoras de rádio, a televisão, TV Jaguar, todos que acompanham a nossa sessão da Câmara. Inicialmente, colocar de que houve uma transição, houve uma modificação na presidência do sindicato. E nós não falamos isso aqui ainda na Câmara. O Cleiton resolveu sair do sindicato, assumindo uma nova função pública, ele que passou em concurso público, e aí, como ele estava aqui no sindicato, ele funcionário do SAI, servidor municipal, e ele saiu, e aconteceu uma assembleia, e nessa assembleia o sindicato decidiu, pelos integrantes, pelos membros que estavam lá na assembleia, fazer uma nova eleição para complementar esse mandato existente, e nessa nova eleição, João Paulo, que já tinha sido presidente do sindicato por 2 vezes, retorna ao sindicato dos servidores públicos municipais. E aí, nesse momento de antecedência ao dia do servidor público. Mas antes da festa do servidor público, dia 28, nós nos deparamos já com essa problemática da relação sindicato representando o servidor público como um todo e a administração pública em função de diversos problemas. E hoje, o João Paulo, juntamente com o Pedro Neto e com o Odílio, com os vereadores, estava lá presente o presidente, o Edinho, o doutor Nacélio, a Jane, o Jorge, o Cavalcante e eu, depois a Rosimeire chegando, e os demais vereadores, e lá para discutir essa pauta levantada aqui pelo presidente do sindicato. O estabelecimento do calendário de pagamento de salário de servidores, a questão da disponibilidade do contra-cheque é muito importante, o esclarecimento sobre pagamentos a menor de salário de servidores, por exemplo, terço de férias, fora do prazo, anuênio, deslocamento, 13º, e uma outra questão que aí a gente fala na saúde, que é a questão da perícia médica do IPREM. Esse mais um dos problemas que nós temos. Então, lá nós levamos essas reivindicações, o João Paulo, melhor dizendo, juntamente com Pedro e com Odílio, levaram essas reivindicações, todos os vereadores ouviram, com a presença também do secretário de administração, Mário Cleto. Então, ele ficou de manter contato com o João Paulo. O que nós pedimos é que ele documentasse e pudesse nos passar qual a posição da administração em relação a essas solicitações. E isso foi levantado de forma bem clara para que a gente pudesse, evidentemente, partir para as ações que o próprio sindicato tem em relação aos seus servidores. Aos seus servidores não, aos seus sindicalizados. Com relação a essa relação administração e servidor. E o sindicato e a Câmara se vir como ponto de discussão e de ambiente principalmente de acordo entre as partes. E isso, evidentemente, é importante para o parlamento, é importante para o sindicato, é importante para o servidor e para a administração também. Já tivemos lá algumas ideias excelentes que serão passadas em documento, para ficar bem claro. Então, essa comissão trabalhou nesse sentido e a gente coloca essa preocupação, dizer ao Cleito que fica o nosso abraço, pedir a esta casa que mande um ofício ao ex-presidente do sindicato, primeiro parabenizando pela sua ascensão a um cargo público, ele que está indo para um dos órgãos do Estado na área de água e esgoto, e dizer da nossa satisfação em ter passado esse tempo com ele, ter tido a oportunidade dessa convivência. E dizer também ao João Paulo que essa casa o recebe claramente para que a gente possa discutir futuramente. Em breve estaremos convidando ao João e outros integrantes do sindicato para falar dessa festa, para vir aqui a essa tribuna, ocupar esse espaço com o tempo que é previsto no regimento interno, para que a gente tenha a condição, evidentemente, de discutir as questões de importância para o servidor público do nosso município. E isso é muito importante. Ainda sobre o Sindicep,
nós temos, foi muito boa a sopa, porque pelo menos todo mundo se acalmou, uma tranquilidade. Eu posso falar aqui na boa. Vamos falar aqui na boa. Então eu gostaria aqui de mostrar, e evidentemente o câmara que estava tomando era um café, queria que ele aproveitar esse momento. Essa aqui é a marca oficial da 5ª festa do Sindicef. A festa está melhorando, ela está saindo apenas da distribuição do prêmio para o lado esportivo e o lado social, doutor Cavalcante e demais vereadores. Só para vocês terem uma ideia, já vai ter um passeio ciclístico, muito interessante, um passeio ciclístico, é levar as pessoas para a saúde, para o esporte, para a movimentação física, que vai começar no dia 25 às 17 horas. Mas não vou nem me ater aqui a esse fato, que depois essa organização vai ser feita, porque ainda tem tempo. No sábado vai ter uma ação cidadã, ainda a ser escolhido o local, e na segunda-feira, no dia 28, à noite, na Avenida das Pizzarias, o sindicato vai solicitar da administração a liberação do local, nós vamos ter o show ao vivo e a distribuição dos prêmios através de sorteios. E entre esses prêmios, de novo, uma moto 0 km. De novo, uma moto. Pelo 3º ano consecutivo, isso dá a brilhante. Então, nós todos vamos estar lá. Vamos ter outras sexta-feiras ainda para tratar disso aqui, mas já fica esse registro aqui. Eu gostaria, senhor presidente, de também já informar aqui e convidar o presidente CDL Morada Nova, o Eurias, para que ele, aqui junto com a gente na Câmara, a gente possa discutir questões importantes, não aqui no plenário, na reunião da comissão. Nós vamos primeiro fazer essa documentação, eu estou aqui adiantando, para nós discutirmos diversos assuntos que são inerentes à questão do comércio. Está chegando aí o Natal. O Natal, o Dia da Criança amanhã, parabenizar todas as crianças desse nosso Brasil, de forma especial de nossa Morada Nova, mas nós estamos chegando naquela reta final, onde o comércio começa a se preocupar com a questão das festas natalinas. Por quê? Porque é realmente quando se distribui o 13º e o comércio dá uma aquecida muito grande. Muitas pessoas trabalham temporariamente nesse período, novembro, dezembro e janeiro, que é a época do fim de ano, Natal, e também o começo do ano letivo de 2014, e tem aí o trabalho das livrarias e papelarias. Então, todas as colocações aqui é uma preocupação nossa com relação a essa parte final. A UPA já foi bastante discutida, a nossa posição ela é muito clara, já ficou bem estabelecida, nós analisamos a coisa dessa forma. Entre os princípios que nós colocamos, o da economicidade, que não foi citado pelo Jorge, é importante. Se você tem um terreno público, não deveria gastar comprando um outro terreno para que ele se torne público em função de uma questão. Mas isso nós teremos a oportunidade de debater, teremos muitos debates a respeito desse assunto. E, para fechar, eu tenho sempre essa forma, e eu acho que uma maneira de gostar do meu bairro, de gostar da minha família, que é a família Denox, e hoje ela está de luto novamente. Seu Fernando Torres Bastos, pessoa, pai, eu chamo os pais, né? 78 anos, ele é de 1935, meu pai é de 31, os outros são todos nessa faixa aí, os mais antigos, os mais velhos, são todos ali da década de 30, alguns do final da década de 20, todos chegaram aqui em Morada Nova. Hoje também é aniversário do seu Arara, funcionário do Denox, 78 anos, de 1935. E aí é aquela história, o sentimento. Então, sobre o seu Fernando, pai do Lamarque, do Lamesso, meus amigos, fomos criados juntos. Então a gente sente como se estivesse perdendo uma pessoa da gente. Como nós nos juntamos em Morada Nova, como nós nos reunimos, Roberto, em Morada Nova, todos vindo de pontos diferentes, então nós constituímos uma família. Só para você ter uma ideia, mesmo nas maiores divergências do município, que são as divergências políticas, a amizade permanece. Em todas as situações, a gente consegue se entender, quando defende a própria causa, que é a causa da nossa família.
e aí oriundos da Zona Norte, gente do Cariri, muita gente do Limoeiro, gente que veio de outros estados, da Paraíba, do Pernambuco, e aquele nosso bairro está lá. O meu grande gosto, o meu grande desejo é ainda escrever um livro sobre isso, Roberto. Já tentei, vereador Arilton, já comecei, mas queria encontrar um mote que pudesse levar à consecução desse desejo, porque essa história e todas as histórias não devem ficar passadas no tempo, porque elas são esquecidas, vereador, porque elas são muito importantes. E o Denox, completando em Morada Nova, aproximadamente 45 anos, 46 anos, no final da década de 60, o que nós podemos sentir é que os nossos mais velhos, que os nossos pais começam a caminhar para a morada final, mas deixaram nesta terra, neste vale, nesse estado, através dos grandes açudes como o Banabuiú, o Pentecoste e o açude do Oroz, a marca registrada dessa sigla Denox. Então, fica esse registro, fica o meu sentimento e fica principalmente a certeza de que nós podemos construir aqui nessa casa, sem dúvida nenhuma, esse ambiente bom, que é de debate, mas que é fraterno, que é amigo, mas é de lembrança, que é de respeito, mas é principalmente de idealizar o melhor para a Morada Nova. Muito obrigado.